Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Também AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, urologista Dr. Maurício Rodrigues Neto. Dr. Maurício, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar aqui aos nossos ouvintes a esclarecer suas dúvidas. Também conosco o dermatologista Dr. Enio Ziman. Prazer tê-lo aqui, Dr. Enio. Prazer é meu. Boa tarde a todos. E ainda o cirurgião plástico Dr. Fabiciano Gabas. Dr. Fabiciano, bom tê-lo aqui. Bom dia a todos. Estamos aqui para tentar ajudá-los a esclarecer alguns assuntos importantes do nosso cotidiano, da nossa cirurgia plástica atual. Dr. Maurício Rodrigues Neto, HPV. HPV, de uns tempos para cá, as pessoas começaram a ter mais contato com esta sigla, né? Assusta muita gente e agora parece que está assustando meninos também. É verdade, porque o HPV, que é um vírus, uma família de vírus que tem vários subtipos, ele é responsável por várias doenças. E as principais, e a mais temida, é o câncer, principalmente em mulheres, que é o câncer do colo do útero. Mas para as mulheres adquirirem o vírus, os homens transmitem para as mulheres. Os homens são considerados um reservatório. E no homem ele também pode causar câncer de pênis, câncer de orofaringe e câncer de ânus. Então essa vacinação que vai ser iniciada pelo Ministério da Saúde para os meninos é muito importante porque vai diminuir o reservatório de vírus circulando na população. E isso é importante porque os meninos hoje em dia começam a atividade sexual cada vez mais cedo. Então, pegando a faixa de até 13 anos, que é a proposta do Ministério da Saúde, a gente vai conseguir vacinar esses meninos antes que eles tenham a primeira relação sexual, que é quando a vacina é mais eficaz. Doutor Maurício, pelo quadro que o senhor diz, o homem é o portador, né? Ele é o agente, posso dizer assim? Na verdade, o casal seria, né? Mas as meninas, como estão sendo vacinadas já há alguns anos, a gente vai acabar com o reservatório feminino e temos que acabar com o reservatório dos meninos também para evitar a disseminação da doença. A minha pergunta, e quando eu disse, de repente, nós passamos a ter contato com esta sigla de HPV, né, com muita intensidade, é recente essa divulgação dessa sigla aqui, HPV. E nas meninas. Aí parecia que o homem não tinha nada a ver com essa história. Ele é portador e ele não tem. Então, o homem pode ser portador e não ter nenhum sintoma, mas o sintoma principal que aparece no homem são as verrugas no pênis, na região escrotal, na região pubiana, que são através dessas verrugas que o homem vai transmitir para a mulher, entendeu? Então, nessas verrugas que estão os vírus ativos que serão transmitidos para as mulheres. Quando o homem sabe que é o momento de procurar o Dr. Maurício? Quando ele se autoexaminando na hora do banho, olhando o seu pênis, ele nota alguma saliência, alguma coisa diferente que não estava lá e que apareceu. Essa é a hora de procurar para ter certeza de que isso não é um HPV, pode ser outras coisas, uma glândula, outras coisas, mas tem que ir no médico para checar isso daí. Olha, o homem não faz isso não. Faz. Agora, hoje em dia, com a internet, eu vejo muito no meu consultório, eu pego muitos jovens que quando chegam no consultório já desesperados, né? Porque você olha na internet, você não sabe exatamente o que tem e aparece uma pequena lesão, ele já chega lá muito preocupado sobre o que é o problema. Procura primeiro o senhor ou o doutor Enio? Acho que procura primeiro o urologista. Na verdade... Doutor Enio fez a pergunta para provocá-lo. Na realidade, muitas vezes o paciente até procura porque a esposa teve um diagnóstico de HPV e ele vem para saber se ele tem, se ele não tem. Às vezes a gente pede para o urologista fazer uma peniscopia.
a gente encaminha também. Muitas vezes vem com lesões extra, especialmente nessa época que o pessoal acha que a camisinha protege contra tudo, e o pessoal às vezes vem com lesões extrapenianas, porque ele achou que com a camisinha ele não ia ter problema nenhum e ele acaba sendo um pouco promíscuo. Mas, doutor Maurício, quando eu disse quando o homem procura, é uma questão de prevenção. O brasileiro não faz prevenção. Não, isso é verdade. A gente vê para outros tipos de doenças, Para inclusive. todos os tipos. É verdade. Mas é o que ele comentou, porque hoje em dia a gente pega também muito isso. Foi no ginecologista, a esposa está com HPV e já acha que é a esposa que leva, marca a consulta, e ela sempre acha que tem algum problema de infidelidade, alguma coisa, porque como é que ela pegou, se ela não tinha. Mas isso é importante ressaltar, porque nem sempre isso que acontece, porque o vírus pode ficar incubado por meses ou até anos e depois se manifestar só numa baixa da resistência do paciente. Então não quer dizer que foi pego ali, pode ter sido pego no início da relação sexual dele e só depois, muito mais tarde, que vai se manifestar. Essa campanha de vacinação está sendo eficiente? A campanha em si não, a vacinação. A vacinação sim, porque já é comprovado em vários trabalhos, né, que essa vacina do HPV era primeiro bivalente, agora já é quadrivalente, são os 4 vírus que mais são representativos. Eles conferem uma imunidade muito boa, de quase 100% para as pessoas que tomam 2 doses da vacina. Então o menino toma a primeira dose e 6 meses depois toma a segunda dose. E a taxa de imunidade é acima de 90%. Tem um período essa imunidade é... Então, como a vacina é recente, ela tem 9 anos que está sendo utilizada, em 9 anos já está comprovado que não precisa de um reforço. Mas a gente vai ter que esperar mais anos para ver se no futuro vai precisar de reforço. Doutor Enio, eu tenho uma coceira aqui. Quando é que eu sei se essa coceira é problema ou ela passa logo? Alergia seria alergia? Normalmente, tudo que coça, tudo que incomoda na pele, o pessoal acha que é alergia. E às vezes coisas que não tem nada a ver com alergia, realmente, vêm referidas como alergia. O paciente procura porque ele diz, olha, eu tomo leite, eu tenho uma coceira, eu tomo um medicamento, me dói a cabeça, eu acho que eu sou alérgico a esse medicamento. Do ponto de vista médico, a gente usa alergia para problemas ligados ao nosso sistema imunológico. Quando há uma reação exagerada do nosso sistema de defesa, e a gente considera alergia. Mas o paciente muitas vezes refere uma porção de sintomas inespecíficos como alergia. A maneira justamente de tirar dúvida, persistir um pouquinho, procura um médico, um alergista, um dermatologista, ou um clínico mesmo, que ele vai orientar e, se necessário, encaminhar o especialista. O que é esse pouquinho que o senhor se refere? Incomodou um pouquinho, porque eu sou incrédulo com relação ao brasileiro, né? Porque imagino que, principalmente no caso de homem, né? Aliás, o depoimento dos senhores, a mulher leva, né? Mas no caso de homem, o homem é extremamente resistente. Normalmente o brasileiro, não só o brasileiro, acho que não é só no Brasil que isso acontece, começa alguma coisa e ele vai primeiro na internet, né? Ele vai lá, tudo que ele concorrente encontra. Atual de vocês, Dr. Google. Dr. Google. Nem chamo de concorrente. Antigamente o pessoal ia naquelas enciclopédias médicas, na Barça, etc., ia procurar nas bibliotecas. Agora ficou mais fácil, ficou ao alcance de todo mundo. Está em casa. A única coisa é que a gente sempre pede para o pessoal procurar informação de qualidade, não bloguinhos. Mas não há como ter um filtro disso, não há como uma distinção. O que seria de qualidade ou não? Eu acredito que a hora que a pessoa procura uma informação no site de uma universidade, de um médico, ele melhora um pouco a qualidade. Ele procura um blog, piora. Um lugar importante é procurar no site das sociedades, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Lá são informações confiáveis, então estudadas e colocadas com cuidado para orientar os pacientes sem assustar. Pois não. Eu acredito que justamente se as pessoas tiverem um pouquinho de bom senso, de critério, dá para se educar nesse sentido, não acreditar em coisas que outras pessoas falam, às vezes são pacientes como ele, né? Então uma ideia vai virando... Eu comecei dizendo, senhor, eu estou com uma coceira na mão aqui,
Aí o mais comum é, eu tinha uma igual a essa daí, ó. Usei essa pomada. Brasileiro não se automedica, né? E vai na farmácia, às vezes o farmacêutico também dá uma pomada. Isso dá uma E pomada. muitas vezes ele já chega com a solução na mão. Eu tenho uma coceira aqui, eu gostaria de fazer um teste alérgico, fazer alguns exames de sangue, e já vem com a solução na mão. Espera um pouco. Mas isso é no consultório, né? No consultório. Quando ele chega, às vezes não chega, né? Ele vai na Às vezes não farmácia chega. e pega uma pomada lá, passa aleatoriamente. Normalmente quando ele chega ao consultório ele já usou algumas pomadas. Realmente. Várias. E já piorou, por isso que Ninguém ele resiste a foi. uma pomadinha. E sempre tem em casa uma pomadinha que está lá faz tempo, mas até vencida Sim. e acaba sendo usada. Tem alguma forma de, sobre alergia, né? Tem alguma forma realmente de eu precisar procurar o doutor Enio, eu estou com alergia, alguma coisa, eu vou lá no senhor, não é o seu diagnóstico, né, relata que a minha preocupação é infundada? Normalmente, Eu quero entender o que seria um sintoma de alergia que o senhor fez referências aí. nós temos sintomas alérgicos praticamente sobre todos os órgãos do nosso organismo, mas predominantemente o aparelho respiratório e a pele. A gente tem alergia que pega o aparelho digestivo, que pega outras regiões, mas muita incidência sobre a pele e sobre o aparelho respiratório, muitas vezes associados. Então é um sujeito que tem uma asma, um sujeito que tem uma rinite, um sujeito que tem um eczema alérgico, aquele paciente que tem uma urticária, ele de vez em quando amanhece com o corpo todo coçando, ou de uma hora para outra, às vezes começa, incha a boca, incha o olho. Essa é a hora de procurar um auxílio médico, seja especializado, seja no pronto-socorro, quando é uma coisa urgente, porque pode realmente, as pessoas têm muito medo, felizmente não é uma coisa frequente, mas pode afetar a garganta, fechar a respiração, aquela coisa toda que as pessoas têm medo, pode acontecer. Como o paciente normalmente não sabe quando a coisa vai se agravar, é importante que ele procure ajuda especializada, nem seja um pronto-socorro. Pois não. Não, é isso mesmo que ele está falando. A urticária, essas lesões de pele normalmente começam e a pessoa tenta se automedicar. E quando não vê que não foi bem, não está dando certo, que daí vai procurar o médico. No caso de alergia por ingestão de um medicamento, de um alimento, vem de dentro para fora. Fico lá com a pele vermelha, aquele negócio assim, saio correndo, tomo um medicamento, vou logo no meu amigo da farmácia. Na verdade, procurar uma ajuda sempre é válida. Como a maioria sempre tem um amigo médico, um conhecido, às vezes é melhor do que procurar o... Porque na farmácia quem te atende normalmente não é um farmacêutico, é um balconista, é um funcionário. Ele não tem a mínima experiência clínica. Ele pode até conhecer nome de remédio, até saber para que se usa, mas ele não conhece farmacologia, ele não tem uma profundidade nisso. É relativamente perigoso. Doutor Fabiciano, esses quadros que a gente descreve aqui estão distantes da sua especialidade? Realmente na cirurgia plástica pouco se vê de quadro alérgico, pouco se vê de HPV, de tendência a câncer, a gente vê muito pouco disso. Quadro alérgico, por vezes, uma outra paciente que fez uma cirurgia e que toma medicamentos que por vezes ela não tinha tomado anteriormente, pode desenvolver uma alergia medicamentosa, mas graças a Deus não é frequente. Quem faz um implante, uma prótese, quem coloca uma prótese no caso de mama, pode sofrer alguma consequência dessa? Existem relatos de rejeição à prótese, que não deixa de ser uma tendência de alergia do corpo, uma rejeição ao tecido do material da prótese. Mas é muito difícil. Isso não há como diagnosticar anteriormente? Previamente é muito difícil, mas a incidência na sociedade é muito baixa, por volta de uma paciente em 40 mil. Então a incidência é bem baixa. Prótese de mama de uns tempos para cá, né? Próteses de silicone, no caso das mamas, a gente, o que era um tabu até bem pouco tempo, né? Hoje se fala abertamente. E parece que as mulheres hoje em dia estão com alguma resistência para colocar próteses, é isso mesmo? Não que haja resistência. O que aconteceu há alguns anos foi que começou-se a aumentar cada vez mais o volume das próteses, a ponto de chegar muitas vezes a um exagero. Isso causou um estigma social nas pessoas, com peito muito grande. Peito grande, na maioria das vezes, agrega um peso de mama maior, que acabava tendo um resultado estético inadequado. Então isso aí foi um ponto negativo que a gente acabou passando há cerca de quase uma década,
Mas é que hoje mudou bastante. Hoje não se tem resistência, muito pelo contrário. Cada vez mais se sabe que a prótese é um material muito inerte e o risco de qualquer tipo de complicação é muito pequeno. Então está se usando mais, há alguns anos já é a cirurgia plástica e estética mais realizada no Brasil. Consequências, né? Seria o câncer de mama hoje, quando se fala que a prótese provoca? Não, a prótese não provoca câncer de mama, isso tá bem consolidado já. E hoje em dia uma tendência atual muito tendenciosa é que usa-se a prótese mamária para que a gente reduza a incidência estatística de câncer de mama. De que maneira? A gente faz uma troca, retira tecido glandular mamário, principalmente da pessoa que já teve filhos, para reduzir o volume de glândulas que a pessoa tem, e no lugar a gente coloca uma prótese de silicone como forma de compensação desse volume retirado. Isso acaba agregando uma redução do número total de glândula mamária e automaticamente uma redução na incidência estatística desse câncer. Mas aí é uma cirurgia reparatória, isso? Seria esse o termo? Não, seria uma cirurgia preventiva. Seria uma cirurgia preventiva, porque está prevenindo ou reduzindo uma incidência desse câncer. Sobre essas cirurgias hoje no Brasil. O Brasil é referência hoje. Referência na cirurgia estética. Referência nas cirurgias estéticas hoje, mundial, né? Uma referência mundial. Pode dizer que as mulheres gostam hoje em dia de um cirurgião plástico? O que acontece, na verdade... de maldade só vou complementar por favor. Do câncer, pelo seguinte, prótese não causa câncer, tá? Ótimo, então o que está sendo feito é usar prótese como prevenção de câncer, mas ela não causa câncer algum. Em relação a isso, a mulher brasileira gosta de um cirurgião plástico, é o seguinte: o Brasil é um país tropical, assim como o Dr. Enio está aqui, nosso colega dermatologista, onde a pessoa usa roupas mais curtas. E automaticamente ela mostra mais o corpo do que um país europeu, do que um país da América do Norte. Então, mostrando mais o corpo, ela é mais cobrada socialmente. Então, a pessoa tem que estar melhor. Tem que estar melhor, ela acaba tendo que se cuidar um pouco mais. E virou meio... cultural da pessoa ter que ter um peito bonito, ter que ter um corpo com uma bela curvatura, um abdômen bonito, um rosto bonito. No Brasil, nas últimas décadas, foi se criando essa tendência e está realmente, graças a Deus, cada vez mais... Tem uma época que se procura mais um cirurgião plástico? Há cerca de começamos o outono ontem. Então, há cerca de 2 décadas era bem sazonal. Então, chegava nessa época de inverno, a paciente queria operar porque ela aproveitava o inverno, usar a cinta um pouco mais confortável. Quando chegava no final do ano, no verão, ela já estava recuperada, então podia curtir normalmente. Hoje em dia, por conta da situação profissional, mudou um pouco. Hoje a pessoa não opera quando ela quer, hoje ela opera quando ela pode. Então, quando a criança vai tirar uns dias de férias, ela não precisa estar em cima. Quando ela tem férias coletivas da empresa, ou quando ela consegue efetivamente um tempo para que ela consiga operar. Antigamente era mais sazonal, agora está mudando um pouco, embora ainda haja uma tendência de haver mais cirurgias perto de períodos de férias. Esses períodos são no meio do ano e, por incrível que pareça, no final do ano, no auge do verão. Quer dizer que está começando agora? Agora começa cerca mais um mês e pouco, está começando mais... Mas, doutor Fabiciano, parece o que eu estou colocando aqui, parece um absurdo, né? Mas alguém que tenha feito uma cirurgia estética para o verão, passou o verão, aí chegou lá, doutor Fabiciano, eu não gostei, eu quero mudar. É possível? Não é possível, é possível, mas não é frequente. Porque quem é profissional e tem uma capacidade técnica de fazer um procedimento, ele sabe o que dá mais certo e o que dá menos certo. Qualquer procedimento médico pode ter um certo grau de insucesso ou de insatisfação. Sim. Mas a estatística não é grande, dificilmente a gente encontra no consultório, no pós-operatório, alguém que tenha se queixado ou que o peito ficou muito grande, ou que sobrou gordura numa lipoescultura, ou que o abdômen sobrou pele depois de uma abdominoplastia. Não é frequente. No caso do Dr. Enio, né, é palpável o caso dele, que é dermatologista, né? Aí vou lá, resolvo ou não resolvo, mas no caso específico do senhor, que está descrevendo um quadro de alguém que tenha feito uma cirurgia, eu estou colocando a pessoa que não ficou satisfeita com uma cirurgia estética, né? Aí eu vou no senhor, o senhor não aconselha, aí eu vou em outro.
O Dr. Fabiciano não me convenceu, eu tenho que... No caso do urologista. Não se trata de não convencer ou não. Eu acho que o senhor não conhece o paciente. Qualquer relacionamento médico-paciente tem que ter uma cumplicidade, isso é bastante importante quando a gente se propõe a tratar alguém. E o conceito de beleza é muito subjetivo. Às vezes a pessoa ela almeja um resultado que a gente, tendo experiência, sabe que ela não vai alcançar. Se você sucumbe à vontade dela e acaba fazendo aquele procedimento que ela quer e aquele resultado acaba não chegando, provavelmente tem uma insatisfação aí. Por quê? Porque o trato de estrutura, as pessoas não são iguais. Assim como no caso do Dr. Enio convive no dia a dia, tem um homem que tem um pênis maior, um pênis menor, uma pessoa tem uma pele mais escura ou mais clara, o corpo humano tem diferenças. Tá? O padrão de beleza, ele segue uma tendência, não é uma tendência exata, mas ele segue uma tendência. Então não são todas as pessoas que vão ter um corpo de uma Gisele Bündchen, por exemplo. Por quê? Porque às vezes a estrutura física não nos permite que cheguemos a esse resultado. Mas isso tem que ser muito bem conversado e esclarecido na consulta. Por quê? Para tentar não ter essa insatisfação que você falou. E os homens procuram hoje um cirurgião plástico com mais frequência? Com mais frequência do que já fora, mas nunca vai alcançar a frequência da mulher, porque a gestação acaba judiando demais do corpo da mulher. Então o homem não tem muito, o corpo dele não sofre muito no transcorrer da vida. Então o homem procura mais uma lipo quando ele tem uma barriguinha, um nariz quando ele acha que não é esteticamente adequado, um envelhecimento facial, que você pode operar as pálpebras, operar o rosto, ou os rapazes mais novos. Os homens hoje estão mais vaidosos. Orelha de abano, tem muito. Orelha de abano, ou o rapaz mais novo, que quando começa na puberdade, vocês encontram no consultório, começa a crescer a mama do menino, que a gente chama de ginecomastia. Então são algumas indicações, mas ainda menos do que as mulheres. Mas cresceu. Hoje é cerca de 20% a 25% do mercado total. Eu insisto, os homens são mais vaidosos hoje. São mais vaidosos, muitas vezes não é a cirurgia plástica que vai ajudá-los. Talvez vai ser a dieta, talvez vai ser a academia, coisas que... Se eu perguntar se eu tenho jeito, nem vou... Tem jeito. Às vezes um carro bonito ajuda também. Sabe, eu aproveito esse momento aqui porque duas coisas que eu acho, né, nós temos que esclarecer cada vez mais as pessoas que ouvem ou gente que fala, e eu acho que tem que provocar prevenção, né? Prevenção, que é o que o brasileiro não sabe o que é, não pratica. Então, os países modernos fazem cada vez mais frequência em todos os âmbitos, né? Não vai chegar, como o senhor disse, o homem uma cirurgia reparadora, não é porque vai corrigir a barriga, né? Tem que fazer uma lipo, alguma coisa assim. Se ele tivesse feito uma prevenção, não chegaria ali. E né? tem muito mais facilidade do que a mulher. O metabolismo dela no decorrer da vida cai ou reduz muito mais rapidamente. No caso do Dr. Maurício, se o homem tivesse cuidados maiores, né? Até de higiene, né? Sim, não importante, porque não só uma relação sexual, essas coisas, sempre tem que ensinar, sempre em relação com camisinha, e após sempre fazer higiene, lavar, porque com isso você pode eventualmente tirar alguma coisa que está por ali, então essa higiene é muito importante. E o homem também tem que aprender a procurar espontaneamente, né, o médico para tudo, né, para ver a próstata, para ver o coração, a pressão, porque geralmente ele é incentivado pela mulher, ele fica esperando incentivo, mas isso é uma coisa errada, né? Ele tem que saber que a partir dos 45, 50 anos ele tem que ir ou no urologista ou no clínico e começar a fazer a prevenção de todas as doenças cardíacas, diabetes e tudo que é muito importante. Doutor Enio, instantes disse que o homem, hoje em dia, o conceito é de que a camisinha resolve todos os problemas. O senhor disse que não resolve todos os problemas. Não resolve. Se tiver um relacionamento, por exemplo, com uma paciente portadora de HPV e que tem lesões um pouquinho mais distantes da parte interna, ele vai realmente, ele pode se contaminar, ele pode ter... Então a gente encontra lesões em região pubiana, em região escrotal, que são regiões que a camisinha não protege. E o grande problema é o seguinte, ela dá uma falsa ideia, então o sujeito encontra um relacionamento casual, uma profissional, uma coisa desse tipo, e ele não se preocupa, ele fala, não, se eu estou usando camisinha, eu não vou pegar AIDS. Mas a gente tem visto a sífilis aumentar, a gente tem visto... Mas esse temor à AIDS também reduziu bastante. Reduziu bastante. E como a gente vê até gravidez com camisinha, ou seja, ela rompe, a gente sabe que não há uma segurança total. Então o grande problema
é as pessoas acharem que usando a camisinha resolveram tudo, e não é verdade. Inclusive agora com esses tratamentos que tem, por exemplo, você teve um relacionamento e sem camisinha e pode usar aquela pílula para prevenir a AIDS, as pessoas têm relaxado um pouco nesse cuidado de usar a camisinha, pensando que vou tomar um remédio depois, um antiviral, um antirretroviral por um mês e vou resolver, não vou pegar AIDS. Mas isso é o errado, né? O certo é você usar a camisinha e no caso de um acidente, a camisinha se romper, daí você vai procurar o tratamento aquele imediato para evitar que pegue AIDS. Isso tem aumentado a incidência de HIV. Algo acrescentado? Acrescentar que realmente não só eu como muitos colegas têm visto muito o aumento da sífilis. Fazia tempo que a gente não via sífilis com frequência no consultório e tem aumentado bastante. E muitas vezes, por não estar acostumado a ver, o colega perde o diagnóstico, atrasa o diagnóstico. Esquece de que ela existiu com muita força. Porque a lesão primária, que é no pênis, na região genital, ela é muito rápida. Em 3 semanas ela some. Então, se você, pessoa que teve uma lesão pequena, ela se curou, e daí você vai pegar a sífilis secundária, que já está no corpo. Como é isso, doutor? Porque a lesão da sífilis primária, que você pega, é uma úlcera que aparece na região peniana. Um machucadinho. Um machucado, que tem uma base dura e um centro meio amarelado. Mas se você não fizer nada, normalmente ela cicatriza sozinha no período de 3 semanas. E às vezes a pessoa sarou, uma higiene, sarei, e a sífilis foi para a circulação sanguínea. E você vai ter a sífilis chamada secundária, e se passar a secundária vai ter a terciária. E o que eu tenho visto em alguns casos é sífilis secundária. O paciente vem com lesões de pele, lesões pelo corpo, que às vezes não faz um diagnóstico, e a gente tem pedido de sorologia para sífilis e aparece como já sífilis secundária. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon. Conosco hoje o urologista Dr. Maurício Rodrigues Neto, dermatologista Dr. Enio Ziman e o cirurgião plástico Dr. Fabiciano Gavas. Nós vamos a um intervalo, estamos convocando o nosso jornalista Ricardo Godoy. A lesão é tão pequena que a pessoa não percebe a primária da sífilis. Tanto é que tem se incentivado os médicos a pedir, quando vai fazer um exame geral, pedir a justificação de todos os pacientes, porque a gente fica Suzy Camacho. Sobre a importância desse tão precioso líquido, levando em conta que a água é um bem natural que deve ser preservado a qualquer custo. Suzy, o Dia Mundial da Água, que foi criado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, Você chamou o intervalo, você não chamou o cara aí, vai, tudo, então agora tudo, você volta. Já emenda o comercial da prefeitura. Riachos, lagoas, etc., com se a água não tiver importância alguma. Como educar as pessoas a cuidarem melhor do nosso meio ambiente, principalmente da nossa água? Nossa, eu tive uma experiência, eu fiquei no Camboja umas 3 semanas. Gente, nós temos que agradecer o que nós temos aqui no Brasil. Vocês não sabem que o Camboja praticamente ele fica imerso em água, que é um pântano constante. E o desespero daquelas pessoas para tomar água é uma coisa impressionante. Isso porque eles já evoluíram muito. Então, aqui no Brasil, se a gente pensar, nós temos assim, no mundo, 7 bilhões de habitantes. Vamos pensar que 2 bilhões não tem água ou não tem água em condição de ser potável. Então nós temos aqui com esses rios maravilhosos que a gente possui uma quantidade de água fantástica e nós temos que ensinar as nossas crianças, os nossos filhos a utilizarem adequadamente. Em São Paulo nós tivemos aquela crise que todo mundo se lembra e foi um grande aprendizado. Eu espero que as pessoas não se esqueçam disso. Todo mundo começou a utilizar a água de uma maneira mais racional. Então vamos ensinar essa parte de racionalizar a utilização da água, pensando que a água é um bem finito e nós estamos terminando com a água potável. A gente vê lá em Barcelona em 2008, nós tivemos aí uma crise muito mais séria até do que nós tivemos aqui em São Paulo há 2 anos atrás. Que bom. Então a gente tem que cair nesta realidade de que a água é bem finito Eu estou acertando. e que cada um de nós utilizar de maneira adequada. Cuidado com essa questão de escovar os dentes deixando a torneira aberta,
lavar a cabeça com um chuveiro lá, sabe, desperdiçando água, né? Reutilizar a água que nós usamos para lavar a louça, para lavar enfim, a roupa. Vamos reutilizar, vamos usar a água como sendo um bem finito. Tá? Vamos assistir também documentários a respeito disso. Tem tantos documentários interessantes que mostram como nós temos que utilizar a água de maneira devida. Vamos aproveitar e fazer isso para que as gerações futuras possam ter uma qualidade de vida. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala temos deixado para vocês, os nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigada pela atenção. Parte emocional da pessoa é difícil de ser tratada. Você está ouvindo Gente que Fala. Chegou a nota do milhão da Prefeitura de São Paulo. Com ela, você pode virar milionário. Para concorrer a R$1 milhão todo mês, é só pedir a nota fiscal em prestadores de serviços, tipo academias, oficinas mecânicas, estacionamentos, cabeleireiros, pet shops. E quanto mais notas você pedir, maior a sua chance de ganhar. Quer ficar milionário? Pede a nota do milhão. Pede e vale. Para concorrer ao prêmio mensal, cadastre-se e consulte o regulamento em notadomilhão.prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse filial.com.br. Fica 6 meses da vida aqui, você pode ter isso aí também no dia a dia do consultório. Você está ouvindo Gente que Fala. Conosco hoje o urologista Dr. Maurício Rodrigues Neto, o dermatologista Dr. Enio Ziman, o cirurgião plástico Dr. Fabiciano Gabas. Vamos conversando com eles hoje. Dr. Maurício, incontinência. Incontinência é quando eu faço xixi descontroladamente, é isso? Isso mesmo. A gente fala, tem uns nomes bonitos, né? Está com incontinência urinária. E aí eu pergunto para o senhor, o que é isso? Eu estou fazendo xixi demais e não sei o que é. É uma coisa importante que a gente vai ver cada vez mais, porque com o envelhecimento da população isso vai aparecer mais. Então a gente tem que diferenciar bem a incontinência no homem e a incontinência na mulher. A incontinência no homem, geralmente ela é secundária a problemas prostáticos, porque a próstata cresce, a bexiga tem que fazer mais força para pôr a urina para fora, e com isso ela vai ficando musculosa. E essa musculatura que ela desenvolve acaba tornando uma bexiga hiperativa, ou seja, o paciente tem a vontade de ir no banheiro, mas às vezes não dá tempo dele chegar. E molha a roupa antes de chegar ao banheiro. Essa é a urgência miccional, é chamada bexiga hiperativa. E no homem é mais... dizendo que eu estou com muita vontade de fazer xixi, mas aí no caso da incontinência eu não consigo segurar. Não consegue segurar. Você tenta fechar o esfíncter, né, que é o que você tem controle, mas a força que a bexiga vem com essa contração é mais forte que o esfíncter e começa a vazar urina no caminho. Isso é mais comum nos homens idosos que têm problema prostático. E o tratamento, normalmente, você tem que englobar o tratamento da próstata e da bexiga em conjunto. Existem os casos um pouco diferentes, que ele não tem o problema de próstata e tem só a bexiga hiperativa. Normalmente isso a gente pode ter naquelas crianças que fazem xixi na cama durante a infância e nas pessoas muito idosas, pessoas de asilo que por falta de mobilidade, dificuldade de caminhar e tendo um pouco de bexiga hiperativa, até ela chegar no banheiro não dá tempo. Tá certo? É caso cirúrgico, tratamento... Então, tratamento de bexiga hiperativa é remédio, medicação e fisioterapia para fortalecer a musculatura que segura a urina. Isso, estou falando do homem, e da mulher também, a bexiga hiperativa a gente trata com remédio. Na falha do remédio, a gente tem várias medicações hoje em dia, tem 3 ou 4 linhas de medicação, e se falhar, daí eventualmente é um tratamento cirúrgico, mas o cirúrgico é uma cirurgia porque a gente vai colocar botox dentro da bexiga para deixar a bexiga mais calma e aumentar a sua capacidade. Mas isso é numa fase mais avançada. Então tem muito remédio, muita coisa para tentar antes de você fazer a procedimento cirúrgico mais para a mulher e menos para o homem. Então, daí na mulher é diferente porque a mulher, além da bexiga hiperativa, que é essa urgência de ter que correr para o banheiro, ela tem a incontinência urinária de esforço. O que é? Ela vai para a academia, ela faz um esforço, molha a calcinha, ou ela está andando, ela está correndo, molha a calcinha,
ou ela dá uma tossida, ou ela vai carregar um peso e molha a calcinha. Isso é incontinência de esforço. O tratamento pode ser fisioterapia numa fase bem inicial, mas geralmente é um tratamento cirúrgico, que a gente tem que colocar um suporte na uretra para poder evitar a perda de urinária quando ela tem esforço. Isso vale para o homem também, esse esforço, tossir, essas coisas? Então, no homem não vale por quê? Porque a uretra do homem ela é longa, ela tem cerca de 20 centímetros. Então é muito mais difícil você ter uma incontinência de esforço. No homem, a incontinência de esforço aparece quando ele faz a cirurgia da próstata, tira toda a próstata porque teve câncer. Não que seja frequente, mas existe essa possibilidade. E quando ele faz cirurgia de próstata pela uretra, pelo crescimento benigno, é muito raro isso acontecer. Então, a continência de esforço no homem, ela é secundária à cirurgia de próstata. Na mulher, ela pode ser consequência de ter tido muitos filhos, do parto, de prolapsos, ou, eventualmente, mesmo pacientes que nunca tiveram filhos, também pode ter incontinência de esforço. Mas ela é mais comum na mulher porque a uretra da mulher é curta, ela tem 4, 5 centímetros. Então, a distância é muito menor, a chance de ter incontinência de esforço é maior. Deixa eu aproveitar que o Marcos de Pinheiro está nos acompanhando. Pergunta ao senhor em que momento a próstata deve ser operada. Tem um momento para isso? A próstata vai ser operada se o paciente, a gente fizer os exames e chegar à conclusão que ele tem câncer, ou quando ela dá sintomas que atrapalham a pessoa para urinar e pioram a sua qualidade de vida. Tem que ir toda hora ao banheiro, acordo muitas vezes à noite para urinar, dá vontade de urinar, tem que sair correndo. Então, quando ele tem sintomas e a gente dando remédio, os remédios não conseguem resolver esses sintomas, daí está indicada a cirurgia da próstata benigna. Doutor Enio, acne. Acne é o pavor da juventude ou os mais idosos também têm esse? Acne talvez seja uma das principais causas de procura ao consultório. Se a gente somar os pacientes que procuram por causa do acne com aqueles pacientes que procuram por outras causas e a gente diagnostica um acne, a gente percebe um acne importante, a gente pergunta ativamente, o paciente realmente quer tratar o acne, a gente vai chegar a uma porcentagem bastante grande em todas as idades. Então existe o acne do adolescente, realmente, que é bem frequente, mas existe o chamado acne inflamatório da mulher adulta, que praticamente acompanha ela durante a vida inteira. E se a gente procurar nas costas do adulto mesmo, sempre a gente acha algum cravinho, algum cisto de acne. Então, se a gente for procurar o acne, ele é muito frequente. O tratamento é semelhante? A gente divide o acne conforme as características dele. O acne grau 1, por exemplo, em que predominam os comedões, que são os cravos, né, populares cravos. O acne grau 2 já tem as pápulas, pústulas. E tem os casos mais graves, 3 e 4, que tem cistos. E no caso do acne grau 4, por exemplo, tem lesões queloidianas, cicatriciais. Hoje já se fala, tem acne grau 5, que seria o acne fulminante. Um acne que pode realmente pôr em risco a vida do paciente. Então, como? Morrer de acne? Morreu do quê? Morreu de acne? Não morre de acne, morre de septicemia. São bactérias que realmente... Não, mas o senhor descreve algo que é... Nossa, a gente fala isso para assustar a pessoa que cutuca. Não, mas é ótimo. E o homem? O homem tem mais nas costas? Tem mais... Nas costas, nas áreas oleosas. Couro cabeludo, face. Couro cabeludo também? Couro cabeludo. Tem, junto com a dermatite seborreica, aparecem espinhas, acne, cistos. E o que eu disse é correto? O homem tem mais problemas de acne nas costas? As costas são a extensa. Né? Pela extensão, se a gente for fazer uma quantificação frequente, mas no rosto incomoda mais. Cadê? Perdi. Aquele problema do rapaz que encosta na cadeira, marca a camisa com bolinha de sangue, isso é terrível. E protetor solar. Protetor solar. Hoje nós temos o conceito do protetor solar, que é um santo remédio para tudo. O protetor solar é algo importante, necessário, as pessoas estão vivendo mais. Tem alguma coisa a ver com relação à acne? Por isso que eu estou dizendo que Eu percebi a ideia e ia chegar lá. Justamente, hoje nós temos muitas formulações. Responde a Milena da Moca. Isso.
Hoje nós temos muitas formulações. Normalmente, o paciente acaba procurando muito espontaneamente um protetor solar ou por indicação de amigo, e tem alguns protetores que não são adequados para a pele dele. São oleosos, são gordurosos. Nesse ponto, ele pode pegar uma orientação e realmente, se ele não conseguir uma orientação com o dermatologista, ele vai encontrar um monte de esteticista, palpiteiro, etc., que às vezes até dão informações aproveitáveis. Não, tem esse aqui que é bom, que é oil control, é oil free, em gel. E normalmente o pessoal até consegue orientar, é muito melhor do que o nada. A Milena quer saber se eles são confiáveis. Essa é a pergunta, se esses protetores são confiáveis. Eu posso dizer que existem produtos confiáveis no mercado. Sim. Não posso dizer que todos sejam, diria que hoje toda maquiagem tem filtro solar, todo hidratante, tem muito hidratante que já vem com filtro solar, creme para mãos com filtro solar. Então nem tudo que se afirma é eficiente para a prevenção de câncer de pele, para a prevenção de envelhecimento. Outra coisa importante quando a gente fala de filtro solar é que o filtro solar está sendo um pouquinho incriminado pelo aumento da incidência de problemas de vitamina D. O filtro solar não consegue evitar nem 100% câncer de pele, nem provocar essa epidemia de vitamina D. Eu tenho certeza que se todas as pessoas parassem de usar filtro solar, continuaria havendo problema de vitamina D. Então isso tem que ser tratado como problema de vitamina D e não abandonar o filtro solar por causa disso. Tem várias pessoas que nos acompanham pelo Facebook. A Flávia Carvalho. A Flávia é do Rio de Janeiro, está lá em Campo Grande acompanhando o Gente que Fala. Acompanha e divulga o Gente que Fala. E a Sinira Melhorança está nos acompanhando nos Estados Unidos. Tem também Lia Mesquita Ziman, Lívia e Agnes Ziman. A família toda está nos acompanhando. É bom que o pessoal conseguiu acompanhar. Muito bom. E o Roberto Costa que nos ouve também. A Flávia pergunta ao Dr. Gabas, por que tantas mulheres morrem na lipoaspiração, Dr. Fabiciano? Como toda cirurgia, a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico e tem que ser tratado como tal. Infelizmente, houve nos últimos anos uma banalização da lipoescultura, da lipoaspiração. Então todo mundo se via na condição e na habilidade de fazer uma lipoaspiração. Muitas vezes mesmo sem ser especialista naquela área, arriscava fazer. Quando você faz uma lipoaspiração seguindo critérios de segurança, o primeiro deles é operar paciente saudável, paciente que tem exames pré-operatórios corretos, depois operar no hospital com estrutura, com adequações corretas, sendo operado por pessoas que têm estudo, treinamento, um título de especialista na área, o risco e a incidência de complicações cai demais. Tá? Infelizmente... Mas nada é infalível, né? Nada é infalível. Seguindo as regras básicas, você com certeza vai ter uma segurança maior. Mas infalível não, assim como não é operar uma vesícula... Ele falou da acne. Pode morrer de acne. Pode falar do risco de vida com infecções que a acne provoca no sangue, levando a septicemia, a lipoaspiração também. Mas sendo feita de maneira criteriosa, não vejo uma incidência maior de riscos na lipoaspiração frente a qualquer cirurgia planejada, ou seja, cirurgia em pacientes que gozam de boa saúde. Dr. Maurício Jaime do Jardim Bonfilioli, em que medida a reposição hormonal pode reduzir os riscos de câncer de próstata e obstrução urinária? Esse é um tema recente que foi levantado, porque a gente sabe que quem tem câncer de próstata não pode repor hormônio, porque a testosterona alimenta as células do câncer de próstata. Então, o que tem se estudado atualmente é que um paciente que fez uma prostatectomia radical, depois de alguns anos de acompanhamento, a gente tem certeza que ele está curado, estão sendo feitos estudos e estão sendo feita reposição hormonal com testosterona desde que o paciente precise, ou seja, não vai repor testosterona como tem sido feito por aí. O que é esse termo radical que o senhor falou nessa... É quando você tira a próstata por causa de prostatectomia radical. Eu nem me arrisquei. Prostatectomia radical é a retirada da próstata porque o paciente tem câncer de próstata. Nesses casos, a gente tem que ter segurança que o câncer não voltou e se o paciente tiver uma baixa do hormônio na circulação sanguínea, que é dosado no sangue, daí você pode fazer uma reposição hormonal. E os estudos têm mostrado que pacientes que têm testosterona baixa, eles têm não que tenham a tendência a ter mais câncer, mas quando o câncer aparece, normalmente ele é mais grave e é mais difícil de ser tratado.
Então, o que a gente recomenda é que quando o paciente... como é que aparece que a gente sabe que o paciente tem déficit de testosterona? As queixas são de perda de libido, perda de disposição, alteração do humor, às vezes tem sudorese noturna, sua muito à noite. Quando tem esses sintomas, vai no clínico ou no urologista procurar e vai fazer a dosagem da testosterona. Se a testosterona está baixa, a gente se certifica de que ele não tem câncer de próstata através de PSA, toque retal, e a gente começa uma reposição hormonal para esse paciente. O toque, o exame de PSA substitui o toque? Não substitui o toque, ele se associa ao toque, porque eu diria que a gente tem até 20% dos pacientes que têm PSA normal e no toque pode ter um nódulo e nesse nódulo ter tumor. Dr. Fabiciano Gabas. Dr. Gabas, o termo operação plástica radical aparece aqui na pergunta da Luciana da Bela Vista. Plástica radical pode se tornar obrigatório acompanhamento psiquiátrico de quem foi operado? E o que me responde, o que é uma cirurgia plástica radical? Não conheço a definição de plástica radical. Talvez seja mamoplastia radical ou não sei, a pergunta é uma operação plástica radical. Talvez a mastectomia. Seja o termo mastectomia radical, que seria a retirada completa das mamas, tá, da mulher, muitas vezes por câncer. Houve uma tendência há alguns anos de fazer a mastectomia naquelas pacientes que tinham um estudo genético positivo com uma tendência a câncer. Então muitas pacientes acabavam optando por fazer essa mastectomia, mas com uma correção imediata ou com uma reconstrução imediata das mamas com prótese de silicone. Vejo que uma vez tendo resolvido o problema anatômico e estético da pessoa, um acompanhamento psicológico não seja essencial. Talvez para algumas pessoas que têm uma tendência, algumas doenças psicológicas, sim, mas também da população. Doutor Enio, Carlos de Itaquera pergunta ao senhor por que havaianos que tomam sol praticamente a vida toda normalmente vivem muito e raramente têm câncer de pele. Tem explicação? Existe um fator genético. Normalmente a pele que tem mais pigmento tem muito mais resistência ao câncer de pele. Então a incidência de câncer de pele não melanoma em pacientes melanodermos, em pacientes que têm mais pigmento, é menor. A gente tem uma incidência muito alta de câncer de pele, por exemplo, em países na Holanda, na Comunidade Europeia, ali na Zona Norte. Lógico, né? São muito claros e eles subestimam o sol porque faz frio, então eles ficam, por exemplo, jogando golfe horas, achando que o sol não tem problema nenhum, que são com boné tão protegidos, ou às vezes até que o filtro solar deles é suficiente, e por eles terem uma pele muito clara, eles acabam desenvolvendo, inclusive bastante também, eles acabam desenvolvendo queratoses solares que podem levar ao câncer de pele. Quando o senhor fala em protetor solar, tem um tempo para se usar o protetor solar? Por quanto tempo eu estou protegido? Faço o protetor solar, vou para a praia, o que é uma situação comum para nós brasileiros? A resposta correta é depende. Porque se a gente pedir para todo mundo usar diariamente filtro solar e repassar a cada 2 horas, a gente vai ter um índice pequeno de adesão. E aplicar de manhã o filtro solar já melhorou muito a vida daquela pessoa. Para quem não fazia nada, já melhorou muito. Se ela puder se proteger, vamos dizer, mais tarde, na hora do almoço, ela for sair, for tomar sol, puder repetir, excelente. Agora, num ambiente de praia, de exposição, de trabalho no campo, de trabalho exposto ao sol, pode ser necessário realmente replicar o protetor a cada 2 horas, independente do fator de proteção. Porque o conceito nosso é que eu só uso protetor solar quando eu vou na praia. E é um conceito totalmente superado, e quem levou, eu acho, primeiramente a ideia de que não é necessário só na praia, que é necessário no dia a dia, é o pessoal que vende produto cosmético mesmo. Eles vendem protetores solares e colocam... A situação que eu descrevo para o senhor é uma realidade entre a gente. Só usa o protetor solar se eu for na praia. É verdade. E muitas vezes aquele produto que aparece na propaganda com, olha, vamos para a praia, aquele que estimula o bronzeamento, seria um produto normalmente não adequado à pele daquele paciente. Doutor Fabiciano Gabas. Doutor Gabas, a mulher pode fazer cirurgia plástica depois da gravidez? É uma frequência muito grande, pode sim.
Geralmente o preconizado, o indicado, claro que depois dela ter estabilizado principalmente o peso, cerca de 6 meses após a gestação, após o parto. É quando ela pode fazer as correções que forem necessárias. Quanto tempo após o parto? 6 meses. 6 meses. Depois do parto, ela equilibrou o peso, voltou próximo ao peso coerente para a estrutura dela. 6 meses após, ela pode operar. Você está conosco no Gente que Fala. Vamos convocar novamente o jornalista Ricardo Godoy. Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos. Sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água, vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzi entrevistando a nutricionista Roseli Rossi. Minha querida Roseli Rossi, sugestões não faltam para melhorar as condições da nossa água. Não jogar lixo nos rios e lagos, economizar água nas atividades cotidianas, banho, escovação de dentes, lavagem de louças, reutilizar a água em diversas situações, respeitar as regiões de mananciais e divulgar ideias ecológicas para amigos, parentes e outras pessoas. Então perguntamos para você, querida Roseli, quais os cuidados que uma dona de casa deve tomar para usar a água com o máximo de correção, seja para cozinhar ou apenas para lavar a louça? Eu acho que, como já foi dito aqui, essa questão de lavar, cuidar da caixa d'água, né? Ter essa periodicidade para fazer essa limpeza da caixa d'água e essa vigilância dos canos, como foi dito aqui, é imprescindível. Uma vez que a gente tem a Sabesp, que cuida com todo esse aprimoramento, com essa tecnologia, para chegar uma água com qualidade, a gente tem que fazer nossa parte. É que a gente sempre espera que o outro faça, né? Criticar é muito mais fácil. Então cabe a cada um de nós já ter esse tipo de controle. Segundo, é lógico, a gente ter um filtro de boa qualidade. Se eu estou falando com o bebezinho, estou cuidando, fazendo a hidratação do bebê, a mamadeira do bebê, aí eu vou ter um filtro com boa qualidade, porque ele tem uma outra necessidade. Se eu estou falando com pessoas idosas, pessoas doentes, também eu tenho um outro tipo de cuidado que eu tenho que ter na água que eu vou utilizar para essa pessoa beber. Então depende, cada caso é um caso, mas eu acho que cada um de nós tem que ter esse tipo de cuidado, pelo menos, né? Temos essa obrigação de compartilhar essa informação, cada qual com o seu segmento, para que a gente consiga, nem que gradativamente, mudar, né, aos poucos a cabeça com o conhecimento das pessoas e fazer uma sociedade melhor. Tem a água vital, a água é vida, né? Tanto é que o ser nasce banhado nesse meio líquido, né? Bebezinho. E aí a gente sabe que nosso corpo é formado por 60% de água. 70% estão nos nossos músculos. O restante na parte de secreções, da linfa. Então a gente sabe o poder que a água tem no nosso organismo. A gente consegue ficar muito mais tempo sem comer do que sem beber. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala queremos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Estamos no finalzinho do nosso Gente que Fala. Apenas um reforço, doutor Enio Ziman. O senhor fez referência à acne, a vários estágios que os senhores consideram. O senhor disse que a acne é hoje, nível 5? Nível 5 é o acne fulminante, é um caso felizmente muito raro, excepcional, mas que nos preocupa, lógico. Porque... Quando o senhor fala de acne, o problema, e o Dr. Gabas fez referência a isso, é o risco de uma infecção que ele pode provocar. É isso. No caso do acne fulminante, a gente considera um problema imunológico, realmente, é uma generalização de infecção causada por um quadro de acne grave. Tem algum endereço que possa localizá-lo com rapidez nas redes sociais? Bom, eu tenho... Dr. Enio Ziman. Eu posso deixar o e-mail enioz@globo.com e normalmente é possível me localizar. Eu posso até indicar algum socorro. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Dr. Maurício Rodrigues tem um endereço que possa localizá-lo fácil? Maurício R. Neto, com neto com 2 T's, @gmail.com. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Dr. Fabiciano Gabas tem um endereço que possa
localizá-lo? Tem o site, que Sim. é drgabas.com.br ou drgabas.com. Grato Lá por tem ter informações, orientações de vários aspectos da cirurgia plástica. Muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Obrigado pelo convite a todos. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benevené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.